paz do Senhor Jesus, tudo bem? Mais um dia, Jornada da Transformação, semana 2, dia 4. Hoje eu quero compartilhar com vocês o capítulo 6 do livro de Juízes, do versículo 6 ao 15. Diz assim: Israel ficou grandemente empobrecido por causa dos medianitas e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu vos fiz subir do Egito e vos retirei da casa da servidão. Vos libertei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. Eu vos disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Vós, porém, não obedeceste a minha voz. E veio ali um anjo do Senhor e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita, e o seu filho Gideão debulhava o trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está contigo, homem poderoso e valente. E Gideão lhe disse: Ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todos os milagres os quais os nossos pais nos contaram, dizendo: O Senhor não nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E o Senhor olhou para ele e disse: Vai neste teu poder, e tu salvarás Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? E ele lhe disse: Ó meu Senhor, com que salvarei Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Até aqui. Ontem nós falamos um pouco, né? Como você pensa, o que você pensa, como é que você se vê, como é que você se enxerga. E eu citei o texto de Números 13, citei também Romanos 12, do 1 ao 2, que eu quero repetir agora. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E falamos, né, também do texto de Provérbios 23, 7, que diz que porque assim como nós imaginamos, na nossa alma, assim é. Então, há coisas que nós falamos, repetimos, vemos, nos alimentamos e aquilo acaba se tornando uma verdade para nós. Mas nós estamos numa jornada de libertação, de transformação. E a base dessa libertação, dessa transformação é a oração. Através da oração, nós nos relacionamos com o nosso Deus e as coisas vão ficando mais claras para nós. Deus vai nos falando, vai nos ensinando que os nossos pensamentos precisam estar alinhados com os pensamentos dele. É por isso que a palavra de Deus também vai nos dizer que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, né? E nós precisamos aprender com a palavra de Deus a pensar no que é bom, no que é puro, no que é honesto, no que realmente agrada o coração de Deus. Então hoje nós vamos falar um pouquinho, continuar falando um pouquinho sobre essas questões do nosso pensar, do nosso pensamento. E é muito interessante nós percebermos que Gideão, ele estava escondido, né? Israel estava passando, toda vez que Israel se distanciava do Senhor, o Senhor permitia que os inimigos sobreviessem sobre a nação. E aqui nós percebemos nesse contexto, se você lê depois todo o texto, né, de Juízes, no capítulo 6, você vai ver que havia uma opressão. Eles
para plantar, para colher, para debulhar o trigo, para a vida social, eles estavam fazendo tudo escondido, tamanho medo dos seus opressores. Né? Nós falamos também já sobre a opressão em que o povo de Deus viveu no Egito e de como eles clamaram a Deus. E como nós lemos agora há pouco, o texto vai dizer que, versículos 6 e 7, né, diz que Israel ficou grandemente empobrecido por causa dos medianitas, por causa desses ataques dos inimigos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Da mesma forma que nós lemos lá em Êxodo, do capítulo 2, lembram, do 23 a 25? É nesse contexto também, né? O povo de Deus clamou e o gemido deles chegou ao Senhor. Então, aqui também, o povo está clamando ao Senhor e o gemido deles, o clamor, chegou ao coração de Deus. E sucedeu que quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor enviou alguém. E aí o texto continua falando. Então, nós podemos clamar quando estamos debaixo de alguma situação de opressão, né? Tanto externa quanto interna. No nosso caso aqui, nós estamos falando dos nossos pensamentos. Nós podemos clamar ao Senhor. Nós falamos também quanto à questão da identidade, autoimagem, né? Nós já falamos sobre isso. Quando a nossa autoimagem está prejudicada, muitas coisas na nossa vida espiritual também vai mal, porque a gente começa a falar dos pensamentos negativos, né? Os pensamentos negativos vêm e a gente começa a falar do que nós estamos pensando. E tem um dito popular, um adágio popular que diz que nós não podemos impedir o passarinho dele fazer ninho dele pousar na nossa cabeça, perdão. Nós não podemos impedir que um passarinho venha e pouse na nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça ninho, que ele faça morada na nossa cabeça. E assim acontece com os nossos pensamentos. Nós não podemos impedir que eles venham, mas nós podemos impedir que eles fiquem. Nós podemos repreender em nome de Jesus e mandá-los embora. Então nós falamos um pouco sobre a questão dos nossos pensamentos e eu queria que você visse comigo nesse texto de Juízes que Gideão, ele está com alguns problemas, né? E são compreensíveis, porque quando nós vivemos debaixo de uma situação de opressão, pessoas que recebem palavras negativas, que convivem com pessoas rixosas, que estão sempre rotulando de modo negativo, têm a sua autoimagem prejudicada. E Gideão, por conta dessa opressão, ele estava escondido, né, cuidando do trigo, e ele, num primeiro momento, ele nem percebeu que o Senhor chamou ele de corajoso, de forte, de valente. Porque à medida que essa conversa vai acontecendo, o Senhor fala para ele, o Senhor está contigo. O anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está contigo, homem poderoso e valente. E aí Gideão responde. Mas sabe como é que ele responde? Ele responde: ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todos os milagres aos quais nossos pais nos contaram? Percebe que ele estava para baixo, ele estava abatido. E ele continua dizendo: o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos do midianita. Ele estava abatido, estava triste, com a sua fé abalada, porque na visão dele, Deus o havia abandonado todo o povo. E o Senhor olhou para ele e disse: vai neste poder, e tu salvarás Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? Mesmo com aquela resposta, mas o Senhor nos deixou, mesmo com uma coisa assim tão negativa, Deus falou para ele: vai nessa sua força, né? Vai nessa sua força, e eu tô contigo, eu tô te enviando, né? E aí a conversa continua, ele diz: mas como que eu vou salvar Israel? Eu? Lembra que nós falamos de Moisés? Eu não sei falar. Não, o senhor deve estar enganado. É como se falasse para Deus: não, o senhor está enganado, não é comigo esse negócio não.
E nós fazemos muito isso, né? Muitas vezes a gente fala assim, não, eu não sei fazer isso não deve ser para mim, não é comigo que o Senhor está falando. E ele continua dizendo que a família dele é pobre e que ele é o menor da casa do pai dele. Nós também falamos sobre os espias, né? Nós lemos ontem Números 13, nós citamos, e eu pedi para que vocês lessem, e os espias também estavam com a visão prejudicada em relação a eles mesmos, né? Eles falam, não, mas a gente se viu como um gafanhoto lá perto dos gigantes. Gideão está se vendo também como o menor da casa, está se vendo pequeno também, está se vendo como um gafanhoto. Está como Moisés também, não. Eu não, nem sei falar, não é para mim esse negócio. E muitas vezes nós fazemos assim, os nossos pensamentos acabam comandando o nosso comportamento, comandam as nossas palavras, as nossas atitudes, tomadas de decisões. Quantas tomadas de decisões erradas, quantas bênçãos deixamos de receber por ficarmos paralisadas pelo medo, pela ansiedade, pela dúvida, pela timidez. Quantas decisões erradas porque nós não conseguimos deixar o Espírito Santo de Deus comandar os nossos pensamentos, porque nós não permitimos que o Senhor ficasse no comando. Nós somos uma tricotomia, nós somos espírito, alma e corpo. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. O nosso espírito, ele foi recriado por Deus, né? Foi recriado pelo Espírito Santo quando nós recebemos Jesus. E a nossa alma, ela é restaurada pela palavra de Deus. O nosso corpo, ele é disciplinado por nós. Né? Ontem eu falei que nós somos influenciadas pelo mundo externo, e é verdade, pela nossa visão, pelo nosso ouvido, pelo que vemos, pelo que falamos, por tudo. O mundo externo influencia muito o nosso pensamento e o nosso sentimento. E tanto os sentidos físico como o sentido espiritual, porque nós temos tato, olfato, visão, né, o paladar no sentido físico, mas espiritualmente nós temos tudo isso, tanto que a Bíblia fala que nós temos o perfume de Cristo, então nós temos o olfato de Cristo, nós nos alimentamos da palavra, então nós temos paladar, nós temos visão, então tanto os nossos sentidos, tanto os físicos quanto espirituais, são eles quem vão nos ajudar. E a nossa alma que está aí entre, né, o físico e o espiritual, ela vai ser alimentada pelo que nós demos a ela. Se eu dou só o que alimenta a carne, eu vou alimentar a carne. Se eu alimento o meu espírito com oração, com jejum, com palavra, com coisa de Deus, eu vou alimentar a minha alma com as coisas de Deus. E aí, quando eu alimento a minha alma das coisas espirituais, eu alimento o meu pensamento com coisas espirituais. Alimento os meus sentimentos, as minhas emoções com coisas espirituais. Lembra que ontem nós falamos da gente não ficar alimentando a nossa alma, o nosso pensamento, o nosso sentimento com coisas que não alimentam, sabe? Com programação que não é bacana, filmes ruins, coisas ruins. É a mesma coisa que a gente comer uma comida, procurar alimentos que fazem mal. Muita gordura, muito açúcar, muito sal, que a gente sabe que vai prejudicar a nossa saúde. Então, da mesma forma é o espiritual. Nós precisamos alimentar a nossa alma, o nosso espírito com coisas que nos alimentam. Então, hoje eu quero que você reflita sobre do que é que você tem se alimentado e como é que isso tem afetado os seus pensamentos. Você está pensando como Moisés, Gideão e os espias que estavam se vendo pequenos? Se você estiver pensando assim, há poder no sangue de Jesus para te restaurar, para te libertar, como o Senhor libertou Moisés, usou os espias, os que confiaram nele, os dois para conquistarem a terra, e Gideão para vencer os inimigos e levar o povo de Deus a um novo momento na vida deles. Que o Senhor Deus abra os seus olhos espirituais para que toda a mentira caia por terra. Eu quero finalizar com um pensamento que eu ouvi
para que você reflita sobre isso. Tu és o que tu vês. Tu tens o que tu dizes. As mentiras nos tornam prisioneiras, mas a verdade nos liberta. Eu quero te convidar a continuar lendo o capítulo 6 do livro de Juízes, para você ver o desenrolar da história de Gideão. Eu quis enfatizar esse trecho para mostrar para você que eu e você, se não tomarmos cuidado, nós podemos nos enxergar assim, pequenas. Mas o nosso Deus, Ele quer nos usar para coisas grandiosas, para a libertação, primeiramente nossa e de outras pessoas ao nosso redor. Que você seja esse instrumento de Deus na libertação de muitas outras vidas, para a glória de Deus. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã. Paz do Senhor Jesus.